Estou sempre buscando evoluir como pessoa, como ser humano, como profissional. E é por isso que eu gosto de estar no meio de pessoas assim que buscam também o mesmo propósito. E eu acredito muito que quanto mais a gente se cura, mais a gente transforma, mais a gente cresce, mais a gente vai inspirando outras pessoas. Hoje eu atuo como arquiteta e terapeuta sistêmica também, consteladora. Tenho uma passagem aí pelos caminhos da astrologia, do reiki, amo esse mundo energético, assim, né? Adoro os cristais também, os incensos. Nossa, dos paranauês. Esse lado mais místico, assim, um lado meio mais bruxinho, assim, que a gente diz. E eu tenho um escritório de arquitetura e de que às vezes eu tenho uma vida em paralelo, assim, uma outra Aline que ama muito o mundo das terapias. A Vanessa vai construir a casa dela, quer reformar, né, o apartamento, enfim. E ali no meio da conversa, eu acabo pegando as necessidades dela que às vezes nem ela mesma falou. Mas esse intuito, assim, de trazer o pertencimento de todas as pessoas da família, isso é muito importante ter no projeto. Seja muito bem-vindo à segunda temporada do nosso Pode Florescer, temporada de verão. Eu sou Simone Borges, sou terapeuta energética. Eu sou Vanessa Santos, terapeuta integrativa, mentora de empresários, e estamos aqui hoje recebendo uma pessoa muito especial. Não podia ser diferente no primeiro episódio da segunda temporada, e hoje é o episódio número 14! Número 14 do nosso Pode Florescer. E estamos aqui florescendo essa segunda temporada, né, Simone? Exatamente, num clima de verão, né? Que tudo aquece nossas energias. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio da segunda temporada de verão do Pode Florescer. E a gente já vai começar essa temporada, assim, com uma frase espetacular. Eu quero que tu complete essa primeira frase hoje, Aline. E a frase é: eu sou Maravilhosa! Com certeza, né? Mas explana pra nós aí, fala um pouquinho mais. Eu sou, Então, eu sou uma pessoa bem comum, uma mulher bem comum, que busca sempre melhorar, se transformar, estou sempre buscando evoluir como pessoa, como ser humano, como profissional. E é por isso que eu gosto de estar no meio de pessoas assim que buscam também o mesmo propósito. E eu acredito muito que quanto mais a gente se cura, mais a gente transforma, mais a gente cresce, mais a gente vai inspirando outras pessoas. E assim, né, nesses caminhos, nesses movimentos, eu acredito que a gente vai mudando o mundo, né? Quanto mais a gente melhora, a gente acende outras luzes, né? E outras pessoas vão melhorando junto com a gente vai construindo um mundo melhor. e hoje tu atua como arquiteta, terapeuta sistêmica. Hoje eu atuo como arquiteta e terapeuta sistêmica também, consteladora, né? Tenho uma passagem aí pelos caminhos da astrologia, do reiki, amo esse mundo energético, assim, né? Adoro os cristais também, os incensos. Nossa, dos paranauês. Esse lado mais místico, assim, um lado mais bruxinho, assim, que a gente diz. E eu tenho um escritório de arquitetura e de que às vezes eu tenho uma vida em paralelo, assim, uma outra Aline que ama muito o mundo das terapias. E quando tu fez a tua arquitetura, 2018 tu te formou, né? Me formei em 2018. Quando tu te formou lá, tu imaginava que hoje, em 2026, tu ia ser essa mulher arquiteta, terapeuta sistêmica que tu é hoje? Quando eu me formei, sim, eu já tinha essa noção, essa vontade começou em 2016, quando eu despertei assim para o autoconhecimento. O meu TCC na faculdade foi um centro de terapias holísticas. Eu enfrentei muito medo do julgamento, assim, mas eu tinha conhecido esse mundo alternativo e holístico, assim, dentro da faculdade, através de uma depressão, um síndrome do pânico. E aí eu resolvi usar esse tema dentro do meu trabalho de conclusão, porque era uma coisa que vibrava no meu coração, assim, incendiava no meu coração. Então eu precisava trazer aquilo ali, porque eu precisava de um tema, de um assunto que queimasse mesmo meu coração para terminar a faculdade, né, enfim. E claro que quando a gente se forma sempre o intuito, vai trabalhar no escritório, vai ter um escritório tradicional, entre aspas, né, mas aí com os caminhos da vida, com o caminhar e o andar dessa rolagem, as coisas acabam mudando um pouquinho, talvez. Explica para nós como é que funciona, o cliente chega para ti, como é que funciona a tua entrevista, a tua anamnese.
A gente chama de briefing, Pois né, é, quando americano, mas é a mesma coisa, Bom, é a mesma eu não coisa. sei o que é, mas... Eu sou de uma entrevista, assim, né, Sim. entre aspas. Mas o que acontece ao longo desse caminho do autoconhecimento, eu acredito que o meu feeling foi ficando mais apurado, né? A gente vai desenvolvendo mais a intuição, né? Vai ficando mais intuitiva, mais sensível. Então a gente acaba, eu acho que facilitou muito essa questão de eu conseguir pegar as coisas no ar. Então, eu vou, por exemplo, para a Vanessa vai construir a casa dela, ou quer reformar, né, o apartamento, enfim. E ali no meio da conversa, eu acabo pegando as necessidades dela que às vezes nem ela mesma falou. Por exemplo, já aconteceu de eu atender uma cliente e ela veio me receber com um cachorrinho no colo, né? Ela tinha 2 cachorrinhos, 2 pets dentro de casa e a gente, e aqui, porque eu preciso muito de armário para guardar as coisas e tal. E aí, em nenhum momento ela tocou no assunto dos pets, sabe? Mas aí, na primeira proposta, que depois foi executado, né? Agora pensando. Na proposta apresentada para ela do projeto, eu coloquei espaço para os pets, para os 2 cachorrinhos. No armário, coloquei embaixo assim a casinha, para os 2 cachorrinhos, era um menino e uma menina, digamos assim. Então, é essa questão do pertencimento, né? Esse olhar mais intuitivo, mais sensível. Também tem outra questão, por exemplo, para fazer um projeto, uma família, ali, um livro, uma sala de jantar, por exemplo. Quantas pessoas tem nessa família, né? Essa família pretende crescer, precisa, né, expandir, vai ter mais pessoas ou não? Tem 4 pessoas. Então, é essencial que no jantar tenha 4 lugares. Na sala, essa família vai olhar uma TV, um filme, por exemplo. Esse sofá tem 3 lugares, só a 4ª pessoa vai ficar se sentindo deslocada. Porque você tá, né, numa poltrona, talvez, ou numa mesa mais no canto. Então, tudo isso tem que ser pensado. Claro que em ambientes menores, assim, acaba sendo um pouco mais desafiador, né, trazer isso. Mas esse intuito, assim, de trazer o pertencimento, né, de todas as pessoas, né, da família, isso é muito importante ter no programa. A gente entende muito que essa dinâmica de casa, de família, é muito importante, né? Quando a gente está desconectado, eu já estive nesse lugar por muito tempo, né, na energia do masculino, eu não me importava com nada disso. Não me importava em botar uma flor na mesa, em arrumar uma almofada, em deixar a casa cheirosa, não me importava, tava sempre na correria. Tá normal da vida, né? Tá na correria. E hoje eu vejo o quanto é importante quando eu me conecto com o meu feminino, eu quero cuidar mais da minha casa também. E aí a importância, né, Nini, de trazer assim, eu trago uma arquiteta que vai olhar para minha casa e também vai olhar para mim. Não vai olhar só para minha casa, não vai olhar para o armário, mas sim para minha necessidade, para quem eu sou, trabalhar também. É uma terapia também na fala que tu vai entender, tu vai falar algumas coisas para a pessoa também, acredito que seja assim, tenho certeza que é assim, né? Porque quem é terapeuta em todos os lugares, não adianta, não tem como desconectar isso de nenhum lugar. Mas eu sei que o quanto é importante. Conforme eu me conecto com o meu feminino, eu quero cuidar da minha casa e eu quero olhar para aquilo ali. E às vezes, quando eu ainda tô perdida, ainda é difícil para mim. Qual é a cor que eu quero usar? Qual é o estilo de casa que eu quero ter? E aí tu pode entrar aqui com o teu conhecimento, com tudo isso, fazer esse alinhamento todo, né? Isso acontece muito, né? A gente, dentro da profissão de arquiteto, tem muito isso. A gente precisa ser arquiteto e terapeuta. Sim, precisa. Porque acontece, já aconteceu de eu atender uma cliente e aí para uma reforma, eu entrei no local para fazer uma conferência de medidas, para conversar com ela, né, entender as necessidades dela. E aí tu vê que ela era uma pessoa super acumuladora. Guardava tudo. Eu preciso de muitos armários. Eu preciso guardar isso aqui. E aí, entrando no ambiente, tu consegue perceber, né, a bagunça externa refletindo a bagunça interna. E depois, ao longo do tempo, até nas próprias conversas, né, a gente vai vendo que é uma pessoa que às vezes tem mais alguns desafios ali dentro. E aí entra essa linha terapeuta com esse jogo de cinturas. Às vezes a gente precisa ouvir mais do que orientar. Acontece. Tive uma outra cliente também. Pode falar aqui. Eu já vi assim. Queremos saber, né? Não cito nomes, mas teve uma outra cliente também que era notório, assim, a gente conseguia observar o quanto ela era mais ansiosa, assim, mais acelerada. E aí ela olhava para a situação, não sei, pro problema que ela tinha, né, na casa dela que a gente estava resolvendo, e ela criava uma história, uma narrativa na cabeça dela de que ia dar tudo errado. Aí lá vinha a Aline de novo, não, mas olha só, a senhora acredita, né, que vai dar certo? Acredita em lei da atração? Se a senhora tá pensando que vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Então são coisas assim que
pequenos gestos, né? Às vezes pequenas falas, pequenas conversas e saber ir conduzindo com o cliente, né? Conversando com o cliente. E claro, a gente consegue enxergar várias dinâmicas em famílias, né? De disfunções, assim. Quando a gente tem a noção mais do sistema, assim, a gente consegue enxergar quem está ocupando o lugar de quem ali. Né? Claro que dentro do projeto de arquitetura a gente não entra fundo, assim, nessa parte de colocar ordem no sistema familiar, mas a gente consegue ter essa percepção assim, do que está acontecendo ali naquela família, naquele espaço, enfim. E até porque essa questão que tu trouxe aí, destacou uma questão do desapego, né? Como é difícil hoje as pessoas desapegarem de bens, de coisas materiais, e aquilo muitas vezes está bloqueando a energia. Eu já me senti assim também, que agora tu trouxe no teu momento também, eu já me senti assim. Coisas, somente coisas paradas, objetos, que a gente cria memória afetiva, em alguns, eu acho que tu deve ter um pouquinho de dificuldade, principalmente na questão da memória afetiva, quando alguém chega assim, ah, isso aqui não pode mexer que serve na família, ou representava tal coisa, mas tu sente que a pessoa quer trazer uma modernidade, quer trazer uma praticidade, uma dinâmica ali, e tu barra com um móvel lá sei lá, 1900 antigamente, como é que tu lida com isso? Claro que tudo tem um equilíbrio, né, Moni? Daqui a pouco você chega pra mim, Aline, é muito importante esse quadro, tem um valor sentimental pra mim, eu quero que ele fique. Claro que a gente pode fazer uma adaptação dentro do seu projeto, entendeu? Porque o valor sentimental, ele é valioso, a casa é tua. É tu que vai morar ali, não sou eu, entendeu? Não, não tem que ser a minha cara o projeto. Se é importante pra ti, se faz parte da tua história, de repente tu ancorou alguma coisa muito positiva ali, uma viagem que tu fez, né? Algum presente especial que tu ganhou de alguém, por que não, entendeu? Tudo tem um equilíbrio. E sim, o projeto tem que ficar a cara do cliente, não a cara do arquiteto. E hoje em dia se usa muito também, né? Eu vejo assim que usa muito adaptado as coisas antigas, mas dando uma funcionalidade funcional, trazendo ele para o lado mais moderno, mais prático e mais clean também, né? O menos é mais, como tu diz. Muita gente que usa isso, né? Sim, trazendo uma nova funcionalidade para aquilo que já existe ali, né? Preservando. Até por essa questão do sustentável, né? Imagina que cada projeto que a gente for fazer sair quebrando tudo, botando tudo fora, imagina quanto lixo a gente vai produzir no mundo, né? E até a questão, tanto esse lado sustentável, também a questão de custo-benefício, né? Tudo é dinheiro, né? Tudo tem um custo, então quanto mais esse projeto for mais acessível dentro das condições do cliente, melhor. E quando tu começa a conversa assim com as suas clientes, vou falar, dar um exemplo de uma cliente mulher que tu vai atender. E ela começa a te contar o que ela quer ali. Tu consegue entender as crenças, os padrões que ela está repetindo ali na fala dela? Porque muitas vezes a mulher, como a gente fala, né? Tu tá perdida por dentro, tu tá perdida por fora. Então eu não sei que decoração, o que eu quero usar aqui. Eu tô totalmente perdida por dentro e eu te chamo lá. E tudo que eu te falo, tu começa a perceber. É uma crença, é um trauma, é algo que ela já passou quando ela era criança, ela já tinha, que aquilo ali para ela causa aquela memória lá da infância dela. Tu consegue ir pegando tudo isso e juntar no teu projeto? Acredito que sim, até porque durante a conversa realmente a gente vai pegando essas feridas, entre aspas, né? Não veio uma outra palavra assim para utilizar para isso. E também a questão de utilizar, que eu acho importante trazer, né, no trabalho, de utilizar o projeto como algo que vai curar a pessoa também, né? O ambiente caótico, com muitas coisas, nota-se que ela é uma pessoa acumuladora, né? Que vai acumulando coisas. Então, se a gente trazer coisas mais limpas, mais cleans, e talvez não tanto espaço para ela guardar. Se não tiver tanto espaço para ela guardar, ela não vai guardar tanta coisa. Ela vai precisar se desfazer e refazer, né, essas coisas, esses objetos, pertences que ela, enfim, que ela tem ali. Eu vivenciei uma coisa contigo, que foi, eu queria fazer o fundo da minha sala lá e eu chamei a Aline, né? Aline, como que eu organizo aqui a sala? Ela disse, por que tu não deixa aquele fundo original ali que tem? Eu digo, não, porque eu não gosto daquele fundo. Dela, por que tu não gosta daquele fundo? E na nossa conversa, identificamos que aquele fundo me trazia uma lembrança que não era boa para mim. Então aquele fundo não me agradava de jeito algum. Aí veja como é uma sessão de terapia dentro da consulta de arquitetura da casa. Sim, às vezes uma pequena consultoria, assim, a gente consegue observar. Vamos usar exemplos aqui de materialidade, né? Tem muita gente que gosta muito do cimento queimado.
tendência tá em alta, né? Agora já diminuiu um pouco, graças a Deus. Mas era muito do cinza, cimento queimado, né? As casas em condomínios é tudo madeira, cimento queimado, concreto aparente. E tem gente que gosta e acha lindo. Mas será que tu vai fazer, né, no teu projeto, a tua casa, teu ambiente, enfim, com aquilo ali que é uma tendência, que é moda, ou com algo que faz sentido pra ti? Tu vai entrar num lugar com um piso de cimento queimado, isso te transmite riqueza, prosperidade, uma energia boa, né? Ou uma energia de algo que não está terminado? Aline, por exemplo, algo muito pessoal meu que estou abrindo aqui, eu não gosto muito de cimento queimado. Porque, Percebemos. por questão, questões familiares, por exemplo, se eu tinha um parente que era muito pobre, por exemplo, que vivia muito na escassez, que morava talvez numa casa que não pôde ser terminada, né, que as paredes eram de cimento, não tinha um reboco decente, não tinha uma pintura, o piso não tinha um piso, um porcelanato, então aquilo ali remete a uma escassez na minha infância. Então, obviamente, eu não vou fazer uma casa para mim com um piso queimado que me traz uma memória desagradável. Aí pergunto que tu gosta, né? Eu gosto de um marmorizado, um branco com um dourado, estilete dourado, daqui a pouco, uma textura mais com tecido, umas cores mais clean. O que isso te transmite? Isso me traz paz, isso me traz riqueza, isso me traz alegria. Cada pessoa é um caso, né? Cada caso é um caso, cada pessoa tem um gosto diferente. Então não adianta eu também chegar colocando dourado. Eu amo dourado, né? Mas não adianta eu querer chegar colocando dourado em todos os projetos. Porque eu já ouvi de um cliente também, eu não gosto desses dourados, que parece aquelas casas de cigano. O cliente usou essa expressão assim. Aí eu fiquei pensando, gente, eu adoro dourado. Não, gosto tudo bem, né? Vamos para algo mais minimalista, mais simples, né? Agora tem mais... outros, o cobre, o rosé, que estão usando bastante também, assim, que daí tu consegue, né, dar uma equilibrada. Claro. Né, eu gosto do o rosé, eu acho. Claro, né, todo mundo tem a sua percepção. Eu acho que o rosé é algo mais adolescente, sabe? Mais jovem, adolescente, assim. Mas ali a Vanessa chega pra mim, eu quero tudo com rosé, meu banheiro, tudo com os detalhes rosé. Vamos colocar se tu gosta. Vai Se ficar te feliz. ver, vai ficar feliz. É o teu projeto, é o teu gosto. E tu, até puxando um gancho aí do que tu trouxe, quando tu vai planejar um ambiente, então tu usa a mistura da técnica no ambiente, daquilo que tu precisa usar, e também das energias que tu capta ali. Consegue fazer essa. Tu usa alguma forma do teu conhecimento, teu autoconhecimento, as coisas que tu te conecta. O que tu traz mais também, assim, para te sintonizar com aquele ambiente ali, em termos de energia mesmo, falando? Quando se entra num. Claro que quando a gente chega o cliente até o escritório, acontece uma entrevista, né? A gente pergunta o que ele gosta, o que ele não gosta, entra muito essa questão, né? Que nem a gente trouxe do dourado ali, do cimento queimado. Mas quando entra num espaço, eu gosto muito de perguntar o que aconteceu ali. Agora, recentemente chegou um cliente até mim para reformar um apartamento, que ele comprou o apartamento e ele quer usar para veranear, depois usar em Airbnb, mas ele passou a infância dele naquele apartamento. Então, aí tu já entende que não é o apartamento na praia. Tipo assim, ele passou a infância dele ali, agora os filhos dele vão brincar ali, era da avó dele. Então, sabe quando tem uma história bonita por trás? E aí isso já me incendeia mais. Assim, digo, gente, imagina ele era pequenininho, brincava ali, agora o filho dele pequenininho tá brincando ali, daqui a pouco vai passando de geração em geração. Então, esse valor sentimental, assim, é muito perceptível também, né? Nos projetos, nos clientes que chegam, enfim. E a energia dos lugares, né, Aline? A gente sabe hoje que tudo é energia e as paredes acumulam as energias. Então, tu chega às vezes numa casa que daqui a pouco teve muitas discussões, muitas brigas, que nem tu falou esse exemplo, é uma memória boa que ele tem. Mas daqui a pouco não, daqui a pouco é uma memória ruim que tem ali naquele lugar. Então, eu quero reformar a casa e aí tu chega lá com aquela energia. Porque aquelas brigas, aquelas discussões, as separações, tudo aquilo ali tá ali ainda, aquela energia. E aí tu entra ali e tu consegue identificar com a história que tu pergunta o que aconteceu ali e tudo. E é como se fosse assim, a pessoa quer tirar de fora do externo toda aquela briga, aquela lembrança ali, mas ela ainda tem lá dentro aquilo. Ela ainda tá com aquilo lá dentro dela. Ela pode mudar a casa, mudar de casa, se for o caso, mas ela ainda vai ficar com aquilo ali dentro dela, né? E eu acho que isso vem muito do trabalho do autoconhecimento das pessoas.
Tu trabalhou muito teu autoconhecimento para conseguir identificar e trabalhar isso hoje, né? E tu consegue ver hoje, nas pessoas que tu trabalha hoje, elas já têm um pouco disso desenvolvido ou a maioria ainda não? Graças a Deus, ultimamente, meus clientes são sempre despertos, que eu digo, né? São clientes conscientes. Sempre em oração eu peço que Deus me traga clientes e que não vão me julgar, assim, né? Que a gente fale a mesma língua, que sejam pessoas conscientes, e fazendo dar um parênteses aqui, eu acredito muito que a gente atrai aquilo que a gente está vibrando, tá? Não vou dizer que eu sempre tive clientes, nossa, eu quero todos os clientes desse jeito, que nem sempre foi assim. E muito da questão da minha vibração. Se eu não tô no momento legal, se tô passando por algum desafio, sinto que a minha energia tá mais baixa, alta, eu acabo atraindo um tipo de cliente que é mais desafiador, que precisa, né, ter mais esse jogo de cintura, né? Então, eu sempre, depois desse aprendizado, eu busco sempre estar trabalhando, né? Como eu falei no início, estar sempre melhorando, mantendo a minha energia o mais alta possível, para atrair essas pessoas mais conscientes. Teve uma cliente, agora eu não lembro, mas uns anos atrás, e ela é terapeuta, está numa transição de carreira, ela veio de outro estado, se mudando aqui pra praia, imagina que uma cidade grande, metrópole e tal, e veio morar na praia, e a gente informou todo o apartamento dela, e ela estava fazendo uma transição de carreira para trabalhar no mundo do autoconhecimento. Não vou expor aqui o que é que ela faz, ela vai ver provavelmente. Mas isso foi muito legal de eu atrair esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de cliente. E a maioria dos meus clientes chegam pelas redes sociais, pela internet, alguma coisa conecta, e é sempre alguma história um pouco parecida, assim, às vezes, com o que eu tô vivendo. E que o autoconhecimento e a tua própria, como tu falou, tu deu um segredo, a questão da vibração. Quando a gente começa a vibrar mais alto, tu fica trabalhando tua energia, tu tá buscando tuas ferramentas aí para te manter e atrair aquela sintonia que realmente vai chegar o cliente que vai trazer uma proposta leve, né? Vai fechar mais ou menos com o teu jeito, não vai aquele cimento queimar. Vou ser cancelada e vou soltar essa. Não, mas eu te entendo, porque realmente a gente observa muito, assim, eu não sou da área, do ramo, mas a gente observa, principalmente aqui em Capão-da-Canoa, até porque é condomínios e casas maravilhosas que a gente vê, eles investem muito nessa questão da arquitetura moderna e usam muito essa questão do cimento. E eu também, particularmente, até concordo contigo, porque é uma coisa fria, né? É uma coisa que parece que não aquece. E eu, como uma boa, eu tenho minha lua em câncer, né? Então, a minha casa é uma coisa muito forte. E é uma coisa que realmente é um local é um local de aconchego, de terapia, dizia assim. Eu gosto de trabalhar em casa. Então a minha casa realmente tem que ter minha cara, meus detalhes. Tu chega ali na minha casa, tu vai entender. A Vanessa conhece o que é a minha casa da Simone. Não é uma casa, assim. Eu tive dificuldade, eu moro de aluguel ainda, né? Mas a gente tem, as pessoas que moram de aluguel, eu acho que alguém pode vir a se identificar, é difícil muitas vezes tu adaptar o teu jeito, né? E fazer as mudanças que tu gostaria. Mas tu consegue criar dentro aquele ambiente que tu gosta de viver. E eu acho que as pessoas que estão, somente eu, né, dentro dessa questão terapêutica, energia, estuda, vai, conecta, tu acaba sintonizando também com essa questão do acolhimento na casa, né? Do acolher. Eu acho que essa é uma da tendência muito grande das pessoas, como tu disse, as pessoas estão vindo já com buscando isso, de alguma forma, né? Essa falou pra você da lua em câncer. A lua em câncer se nutre em casa, né? Então é um lugar de realmente tu se recarregar ali. E ouvindo a tua fala, me lembrei que teve acho que foi em 2020, ali, 2019, 20, que estourou muito a questão do cinza, né? As casas cinzas, o cimento queimado, o concreto aparente. E se eu não me engano, um desses anos tem a Pantone, né? Que quem trabalha com arte sabe o que é, a questão das cores, né? E eu acredito muito que ela retrata o estado de espírito das pessoas. E um desses anos era o cinza. E agora, em 2026, adivinha que cor é? Conte-nos. É branco, Gris. É branco, a cor do ano de 2026 é o branco, é um branco mais offzinho, assim. E o que que isso simboliza? Que as pessoas estão buscando mais paz, mais tranquilidade. Então, todo ano a gente tem uma cor, né? Isso a gente pode ficar até mais antenado, assim, nisso. Recentemente eles mostram isso em dezembro, se eu não me engano, eles lançam uma cor. Então, a gente observa que
o humor das pessoas estão mudando. Graças a Deus, hoje já tem a neuroarquitetura, tem a psicoarquitetura também, que são vertentes assim, da arquitetura que estão crescendo e que as pessoas estão tendo mais essa consciência de que a tua casa é o teu lar, é o teu lugar para se recarregar, né? A pandemia também trouxe muita questão do home office. A gente trabalha muito mais em casa agora. Então, como que é a tua casa? Como que tá? As coisas estão organizadas, as coisas estão no lugar, tá com a tua cara? E até mesmo um lugar alugado, a gente pode trazer, sim, a tua essência. A gente pode trabalhar a questão que eu digo com os forros, né? Uma manta no sofá, uma almofada, um tapete, uma sobreposição de tapete, talvez, uma cortina, né? Plantas, né? Plantinhas, essas coisas a gente pode trazer dentro de casa e trazer o teu olhar, né? A tua essência, os cristais ali, os incensos, onde que eu coloco, trazer tudo isso para deixar a nossa casa com a nossa essência, a nossa cara É mesmo. bem isso, exatamente. É bem esse o caminho que eu uso. Porque, como te disse, a mim câncer é complicado. Eu particularmente prefiro minha casa, tô em casa. Se eu não tô legal, eu não vou para qualquer lugar na rua, eu vou pra minha casa. É assim que eu me reconstruo, sabe? É uma questão mesmo de introspecção, de refazer, de energia. É a casa. Eu também tenho essa coisa, né? Também tenho. Eu não tinha isso até pouquíssimo tempo atrás, né? Eu não, como eu falei, eu vivia na rua, comia na rua, vivia pensando na rua no que eu tinha que fazer, eu não pensava na minha casa. E eu venho lá, limpava a casa e tá tudo certo. Então, era sobre isso só. E quando eu comecei nessa jornada, né, de trabalhar como terapeuta, de trabalhar o feminino, aí que eu fui percebendo, né? Então, hoje eu passo lá, pego o girassol, boto em cima da mesa, boto cheirinho, quero comprar a leitinha, a almofadinha, que eu achava que era frescura, perda de tempo antes, né? Eu ligo pra Lili, o que eu boto aqui? A Lili, o que eu boto ali? Então, assim, tem esse cuidado maior hoje. Ainda sei que eu tenho muito que melhorar sobre isso. Ainda trabalho isso em mim, né? Como sempre, a gente tá na recuperação da tal da mulher guerreira ainda, né? Ainda tô naquele processo. Mas eu vejo o quanto isso mudou na minha vida. E quando eu atendo as minhas clientes hoje, eu vejo muito isso também. Porque a mulher empresária, 90% tá na correria e não tem o tempo para pegar a florzinha e botar num vaso na mesa. Esses tempos eu dei uma flor de presente para uma amiga minha e ela é total energia masculina, assim, né? E eu, no outro dia, perguntei pra ela: onde que tá a florzinha que eu te dei ontem? Ah, botei numa jarra, lá num copo, tá lá em cima da pia. Eu digo: então a senhora vai comprar um vaso e botar em cima da sua mesa. Porque esse cuidado, ela, sabe? Ela teve a mesma percepção que eu teria antes. Ah, tá bom, obrigada, ganhei, tá aqui. Ah, é uma flor. A flor vai morrer, o que tem a flor? Então, essa percepção assim muda. E eu sinto, né, que a nossa casa mostra também, né, quando tá com problema de água, são as nossas emoções, quando o fogão começa a trancar, quando o chuveiro começa a falhar, quando começa a entrar a formiga, tudo isso traz mensagens para nós também. E é a casa pedindo cura. É a nossa casa pedindo cura. Mas por que a casa externa está pedindo cura? Assim como o nosso corpo também mostra as doenças pedindo cura, porque é a cura do nosso emocional, do nosso interno. Então, quando eu estou bagunçada, a tendência é que a minha casa esteja bagunçada. É que nem tu chegar numa mesa de escritório, na tua mesa do trabalho da tua casa, e tá tudo desorganizado. Eu duvido que tu consiga trabalhar com aquela mesa desorganizada. Tu, Aline, né? Tu não consegue. Eu não consigo. Eu preciso arrumar tudo, limpar, tirar, organizar, para depois me sentar e trabalhar. Porque aquela ordem da minha mesa vai trazer a minha ordem para o meu dia, para o meu trabalho. O arrumar a cama de manhã, tem gente que acorda e não arruma a cama, é uma coisa que é tão falado, né? Mas tem gente que acorda e sai e não arruma a cama. E aí eu já vi lá com minha visão aqui que a Fernanda tá olhando pro Thiago lá atrás das câmeras, né? Como quem diz assim, né, Thiago? Então tem gente que acorda e não tem o costume de arrumar a cama. E aí quando começou a se falar disso, é uma besteira tu esticar a coberta, tu botar um cheirinho na cama. Não, não é besteira. É o teu começo do dia. Quando tu começa uma coisa de um jeito, tu vai começar todas as outras. O jeito que tu trata uma coisa, tu vai tratar todas as outras coisas. É uma tendência. É uma tendência. Então, se eu acordei de manhã, acordei sorrindo, arrumei a cama, botei cheirinho, me arrumei, fui pra academia, tô bem disposta, meu dia todo vai ser bem disposto. Agora, se eu já acordei rançosa ali, reclamando, chutando tudo, quebrando tudo e atrasada, nem uma louca, o dia vai ser uma correria que nem uma louca, né? E eu vejo muito essas mulheres chegando lá ainda assim.
Hoje nem tanto lá neste lugar, mas em recuperação também. As mulheres que chegam para mim nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, né? Mas eu vejo essa questão assim, quando elas chegam dizendo, meu marido, eu não tenho isso que eu queria, a minha casa. É a desordem interna que a gente precisa organizar para que possa se organizar externo. No momento que eu me curei internamente, eu comecei a curar a minha casa também. Curei meu relacionamento, curei todo o resto da minha vida, né? Então eu acredito assim que antes de sair que nem uma louca derrubando parede e querendo destruir a casa porque me traz memórias ruins, eu vou olhar para essas memórias ruins que estão dentro de mim, para que eu cure, para que eu reforme elas e signifique elas aqui dentro primeiro, né? A tua casa é uma extensão de quem você é, né? Filosofia hermética, né? O que é dentro é como está fora, o que é fora é como está dentro. Leiam Caibali. Leiam Caibali. Leiam. E apliquem, né? Então, não é que a gente vai botar um livrinho verde que não Então, é muito importante, né? O seu local de trabalho, a sua casa estar bem arrumada, bem organizada, assim como a gente também, por fora e por dentro. E arrumou internamente vai reverberar na parte externa. Mas se arrumar o externo antes também reverbera na parte interna, né? Tem esse princípio da correspondência. Então, os dois caminhos eu acredito que tá certo, né? Por dentro e por fora. Tudo integrado. Funciona bem, né? Eu sei, eu digo assim, eu acho que antigamente, né? Eu já puxo aqui meu lado antigo, a minha mãe dizia assim, se alguém chegar na tua casa, ver uma bagunça, vai pensar a pessoa relaxada que tu é, tu sabe, né? E isso representa, olha, já vai trazer um perfil e vai me traçar, né? E tu já vai absorver aquilo pra tua vida. Mas olha o que Não traz assim. isso daí. Isso aí, antigamente era assim que era abordado, né? Isso aí traz o que pra gente? Eu vou arrumar minha casa porque tá vindo visita. Mas aí se não vem visita, eu não arrumo. Exatamente. Eu vou me arrumar porque eu vou sair. Mas se eu for ficar em casa, só eu e meu marido, aí, eu não precisa. Não arruma pra casa. Mas era a louça bonita deixa guardada pra visita, né? As nossas ancestrais, as nossas mães e, enfim, avós, elas viviam na questão da obrigação, elas não faziam aquilo de forma prazerosa, até era meio que um trabalho, como era um trabalho só de mulher, né, só mulher que tinha essa obrigação de cuidar do seu lar, elas viam aquilo como uma forma pesada. Então, graças a Deus, a gente está tendo essa geração de cura aí, entendendo que arrumar a casa, né, mas não com aquela coisa da pressão, e sim com a vontade de viver num ambiente mais agradável, organizado, facilitar a vida. Acho que a própria modernidade também aí acabou acelerando o processo da mulher moderna. Se tu não te organiza na tua casa, tu não dá conta, literalmente, né? Somente por questão filhos, aí tu tem que ter uma casa funcional. Então tudo isso acaba somando. E eu digo assim que a Aline, ela traz tudo isso no seu conteúdo, porque a gente já precisou, a gente sabe o quanto tu te empenha aí em trazer essa mensagem nos teus atendimentos. E eu dentro de todo o teu portfólio aí, essa parte de autoconhecimento, eu acho que fez toda a diferença, né? Hoje. Aí fala um pouquinho do teu sentir aí, vamos supor no feedback aí do teu momento. Diante de toda essa minha carreira aí, eu acho que isso é um ponto que fez a diferença hoje para ti. Só fazendo um gancho ali dessa questão de casa, né? De arrumar a casa. Eu sempre gostei muito de arrumar casa. Desde criança. A minha mãe sempre trabalhou muito, muito fora. E eu cuidava da casa desde novinha. Então eu gostava muito daquilo. Claro que, óbvio, que a criança queria agradar a mãe, né? Mas eu acabei tendo esse carinho e esse gosto por cuidar das coisas, de deixar tudo arrumado, deixar tudo organizado. Eu tenho pavor de armário desarrumado, de roupeiro bagunçado, aquele monte de pote, tudo bem sem tampa, aquelas coisas. Nossa, chegou lá a mãe se arrumando tudo. Esse dia estava na casa do meu namorado se arrumando tudo. Eu preciso de organização, senão parece que minha cabeça não funciona. Então, eu acho que essa questão de ordem do lar, de ordem na casa, de organizar a casa das pessoas, vem muito dessa infância, sabe? De gostar de arrumar. Já tive fase também de amigas, assim, próximas, que sabem que eu gosto de organizar as coisas. Troca a estação, né? Eu vou fazer daqui a pouco uma doação de roupas, né? Eu compro roupas novas, enfim. Me chamavam para organizar os armários dela, né? Uma questão nem fazer faculdade, não tinha nem noção dessa questão de organização, de esse cuidado com casa, enfim. Mas eu acho que tá muito em mim, assim, essa questão de
de cuidar da casa, de organizar a casa, de querer uma família em ordem, né? E acaba que, que vai ser profissão de ser arquiteta? Eu tenho virgem. Nada. Em Virgem, eu fui criada por dois, né? Meu pai e a mãe. Meu pai vai começar a trabalhar, ele vai lá e vai tudo, e arruma tudo, assim, deixa tudo organizado. Tá, agora eu vou começar a executar o meu trabalho. A minha mãe também. Deixa eu trazer uma questão agora que tu falou disso aí, que eu me lembrei que eu tava conversando ontem. E olha como casa. É como com casa. Casa com não, casa. Não, casa com casa. Eu tava conversando com uma amiga minha e eu disse pra ela assim, quando eu era criança, eu amava a casinha pra brincar. Arrumava todos os detalhes, botava os bonequinhos, tinha os Legos, Playmobil, todas as coisinhas, e as bonequinhas. Quando tava tudo pronto, passou a vontade de brincar. Não tenho mais vontade de brincar. Aí, essa minha amiga falou, eu também era assim. Exatamente assim. E aí tu vê como a gente vem com essa coisa da criança, assim, de montar a casinha, de fazer a casinha e depois enche o saco. Já deu, já passou a vontade. Então tem aquela coisa assim, do organizar a casa e passar a vontade, do querer olhar para aquilo e agora eu vou começar a arrumar meu guarda-roupa. Aí começa, deu, chegou. Não tenho mais paciência para isso. A gente perde a vontade no meio do caminho por muitas vezes na nossa vida. E aí isso entra aqui como uma metáfora de a criança faz o que quer e a mulher faz o que precisa ser feito. A criança começou a brincar, perdeu a vontade, parou de brincar. Mas a mulher muitas vezes, e agora eu vou puxar para os negócios aqui, né? A mulher muitas vezes começa um negócio, começa um projeto, chega, enchi o saco, não quero mais. Não deu certo como eu queria. Ou, eu queria X e deu menos X aqui, não deu. E aí eu largo de mão aquilo ali. E olha como é algo que a gente traz lá da nossa criança, ainda hoje, na nossa casa e nos nossos negócios. Isso eu refleti ontem, conversando com ela ali, percebendo que eu tinha isso e ela também. Nós, olha só como a gente tem coisas em comum. Eu vivi isso na minha vida, né? Eu me formei, trabalhei no escritório de arquitetura. Nossa, feliz, realizada. Meu Deus, me formei, tô trabalhando no escritório, né? De ganhar um salário, tipo, mega, né? Tipo, hoje, nossa, eu não abro contador de um valor desse. Mas tava super feliz, super realizada. E aí teve um dia que chegou e deu um estalo, assim, cara, agora. Tipo, faltava alguma coisa, não era isso. E aí eu já gostava das terapias e tal. Aí veio a criança rebelde, né? Eu não quero mais isso aqui. Rasguei meu diploma. Aí eu fui pro digital. Rasguei meu diploma, não sei o quê. Agora eu sou astróloga, né? Totalmente na criança rebelde. Totalmente na criança rebelde. Não é questão de, tô jogando fora tudo aquilo ali. Só que foi um ato de rebeldia. Tipo assim, não é o que eu queria, não tá me preenchendo, então eu não quero mais isso aqui. Virei as calças e vou fazer outra coisa, sabe? E eu acho que hoje em dia, tudo pode ser levado as duas coisas. Sim, eu posso ter as duas profissões, as duas coisas. Posso falar de tudo que eu gosto e o que eu sou. Não é que agora eu não quero mais fazer isso, agora eu vou fazer só isso, agora eu sou isso e agora eu sou aquilo. O que eu sou não é minha profissão. A minha profissão não define a pessoa que eu sou, né? Hoje estou exercendo a profissão de arquiteta, amanhã estou exercendo a profissão de, sei lá, vou abrir uma loja de roupas que eu goste, sabe? Conforme a gente vai evoluindo e vivendo e se transformando, coisas vão acontecendo, né? Pode ser que talvez lá pra frente eu não trabalhe com arquitetura, pode ser, não sei. Mas eu nunca vou deixar de ser arquiteta. É a minha história de vida. E eu sou muito grata à arquitetura, porque foi dentro da faculdade que eu despertei. Porque se não fosse aquela correria do trabalho, né? Trabalho CLT, dos trabalhos da faculdade, de trabalhar em horário comercial, os teus trabalhos da faculdade, de não dormir direito de noite, né? A gente virava 48 horas sem dormir, era energético, chimarrão e tomar uns negócios pra ficar acordada, pra dar conta de tudo aquilo. Se não fosse essa demanda muito corrida, eu não teria passado por esse desafio, né? De ter enfrentado uma ansiedade muito severa e ter procurado a resposta de o que estava acontecendo comigo. Então, se não fosse a arquitetura, eu nem estaria aqui hoje, por exemplo. A gente nem falaria sobre esses assuntos. Nem sei quem seria a Aline. Então, eu sou muito, muito grata a tudo que me aconteceu, toda a minha história. E não vou mais dar o diploma. E agora, para dar uma pausa aqui, Simone. Vamos. Quero trazer algo muito especial, muito importante aqui para nós, tá?
Nós estamos aqui na segunda temporada do Pode Florescer e nós precisamos e queremos muito agradecer as nossas patrocinadoras e os nossos apoiadores aqui, que são pessoas que acreditam no nosso trabalho, que apostam aqui em tudo isso e também só assim rapidamente falar para vocês, né, que o podcast é muito mais do que este momento aqui de entrevista que vocês veem aí no YouTube. É muito mais do que isso. A gente tem muitas funções atrás, nos bastidores. Ontem a gente ficou em contato o dia inteiro, né, Aline? Como é que vai ser o episódio de amanhã? Como é que organiza? E organiza o cabelo, e a roupa, e tudo isso. E a gente tem essas pessoas que estão aqui com a gente e eu quero agradecer, então, as nossas patrocinadoras da segunda temporada. Nós temos a Aline Brito, que está aqui com a gente hoje, arquiteta urbanista e terapeuta sistêmica também. A Vanessa Cabral, cirurgiã, dentista. Paula Benetti, psicanalista clínica. Pamela Oliveira, da Pamela Imports, do vestuário feminino. Lidiane Martins, empresária da Rede Polo. Carolina Rolim, consultora de imagem. Gabi Bragamonte, cabeleireira. Juliana Correia, vestuário feminino também. Bibiana, terapeuta integrativa. E temos os nossos apoios, Os né, nossos Simone? apoios. Então, nossas apoiadoras também, graças a Deus, aí, acreditando no nosso projeto, vindo com a gente aí. A Daniela Varela, fisiopélvica de Porto Alegre. A Ivanise Andrade, da Atacadão do Óleo. Tiago Valim, da TM Construtora e Reforma. Priscila de Menezes, que é personal de negócios. Mariana, esteticista e cosmetóloga, sócia da Levitar, da Saúde Integrada. A Alessandra, da Saboaria, Essência da Terra. A Ângela, da Floricultura Lotus. Sabrina Billing, da Videomaker. Raquel, da Beauty Fair. Laura Matias, maquiadora. Fernanda, da agência Dom Piaz, está aqui com a gente. Andressa Abreu, retratista. Daiane, da Aurora Café, que vamos degustar ali daqui a pouco. Márcia, da MC Mídias. E nós aqui, né? Mais uma vez, gratidão também pelo nosso empenho, nossa energia, porque estamos aqui mais uma vez abraçando esse propósito. Tanto eu quanto a Vanessa, a gente se dedica também com muito amor, com muito carinho, porque a gente sabe que essa ambiência, ela conecta as mulheres, conectam as pessoas, trazem trocas interessantes. Então, como a Vanessa disse, aproveitando o teu gancho, não é só sobre esse momento da entrevista, é também sobre as nossas trocas. Agora mesmo, no final nas gravações, a gente vai fazer um evento, a gente vai encontrar todos os nossos apoiadores e patrocinadores que vão poder estar aqui para se confraternizar, para se conhecer. Então, essa ambiência que o Pode Fornecer traz, mais uma vez. Já na primeira temporada foi assim, na segunda também. Aline, conta pra gente, então, o que tu tá construindo agora? O que tu tá construindo teus projetos? Aonde te encontrar? Como que tá funcionando os teus projetos por aí? Então, o pessoal consegue me encontrar pelo Instagram, né? Vou colocar também. Então, o pessoal consegue me encontrar pelo Instagram. Tem o Instagram do escritório, que é alinebrito.arquitetura. Tem o site também oficial do escritório, onde tem todos os projetos ali já feitos pelo escritório, tem feedbacks de clientes. E também tem o meu Instagram pessoal, que é Sou Aline Brito, onde eu falo mais de autoconhecimento, posicionamento, onde eu trago mais a minha vida, onde envolve todas essas coisas, né? O autoconhecimento, a arquitetura, a espiritualidade. Mas quem quer mais a parte de arquitetura tem o Instagram do escritório. E que mensagem final tu deixa para as mulheres que estão assistindo a gente aqui e que sentem que precisam mudar e ainda não sabem como? Façam terapia. Simples, curto e breve. Façam terapia, busquem autoconhecimento, se conheçam, se curem, se transformem. Que eu tenho certeza que o caminho não é legalzinho assim, né? Mas pode ter certeza que os resultados vão ser sempre melhores e surpreendentes. Vai valer a pena. Vale a pena, sempre vale a pena. Sempre. E nós agradecemos aqui vocês que estão aqui com a gente até o final. Aproveita para curtir o vídeo, compartilhar se ter sentido, se inscrever no canal, acompanhe lá no nosso Instagram também, que nós estamos começando essa temporada maravilhosa do Pode Florescer. Temporada de verão, então tá só o início e a gente já tá curtindo muito esses momentos. E tchau!